É isso, gente. Acho que é o nosso último episódio. Eu tô com uma vozinha triste já. Ah, vamos chorar aí, gente. Acho que foi muito bom, de verdade Foi, mesmo, né? Foi uma experiência incrível. Quem vos fala agora é Pedro, né? E aqui é a Asker. E Júlia de novo. Oi, gente. A gente volta aqui pra finalizar com vocês um pouco dessa experiência incrível que foi produzir essa primeira temporada. Não sabemos ainda se teremos segunda, mas esperamos que sim. Se vocês pedirem, a gente faz. Já estão pedindo, nem saiu direito, já estão pedindo, então acho que vai ter, hein? Será? Eu acho que o Pode Escurecer foi um projeto gigante, que tem uma proporção, tem um potencial gigante. E eu acho que esse episódio de agora, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente já vinha falando nos outros episódios, mas eu acho que com a ênfase maior quando a gente fala um pouco sobre a indústria musical em si, né? Como essa indústria ela se comporta com os nossos corpos, né? Sim. Eu acho que tem uma questão do consumo não só da indústria musical, mas do audiovisual no geral também. Quando a gente fala um pouco do primeiro episódio, lá no primeiro episódio do nosso papo, nós três aqui, onde a gente fala um pouco sobre Wakanda, sobre esse mundo ideal que era Wakanda no caso, né? E onde a gente fala um pouco sobre Pantera Negra, a gente também fala um pouco, a gente também é importante trazer, na verdade, um pouco desses Panteras Negras, né? Que foram essas pessoas que foram precursoras Pioneiros, né? para o consumo dessas músicas, né? Porque quando a questão é indústria, a gente não pode esquecer também de falar da indústria cultural, né? Dessa coisa estética, da gente não se ver em alguns... na maioria dos projetos, né? Então, da gente ter essa dificuldade de se encontrar com alguns projetos, principalmente no audiovisual. Pra mim, a visão que eu tinha de cinema e de audiovisual como homem negro era tipo, ou era o cara que tava ali pra ocupar um papel de vilão, ou o cara que era o alívio cômico. Eu faço piada, eu brinco, pronto, só esses dois papéis que eu tô. Ou o traficante também, né? E quanto mulher negra, ou é empregada, ou é a prostituta, entre aspas. Exatamente. É sempre nesse lugar. Eu acho que a indústria ela se comporta no geral dessa forma, em marginalizar nossos corpos, mas eu acho também importante a gente pensar como esse movimento contracorrente, quando a gente ocupa espaços diferentes, como isso incomoda. Por exemplo, eu vejo uma galera criticar, por exemplo, o fato de Beyoncé só querer utilizar dançarinas e na banda dela. Por exemplo, teve uma época que Beyoncé fez muito isso, quando ela tava naquela vibe feminista. Foi na época do Lemonade. Não, antes disso, Antes? naquele álbum dela, No que é a Beyoncé? Beyoncé, que a capa é rosa, O Self-Title. que era... na verdade, a banda dela sempre foi composta de por mulheres, mulheres, né? isso, ela Então, acho mudou. que isso já era um movimento que incomodava a galera. Por que Sim. só mulher pode trabalhar? Se é uma coisa igualitária, por que que não sei o quê? Só Porque que eu não acho... é igualitário, né? Então, né? A gente Começa tem que... daí. É importante falar isso. Só que eu acho que quando ela começa a colocar, por exemplo, apenas pessoas negras ocupando espaços que não eram ocupados por nós, diz muita coisa. Por exemplo, a gente fala um pouco do cinema aqui e a gente é importante falar que quem tá contando nossas histórias, a maioria das vezes não são pessoas negras que estão escrevendo filmes, escrevendo roteiros, ou produzindo vídeos, ou produzindo diversas outras coisas, não são pessoas negras. E a própria Beyoncé, ela fala que no começo da carreira dela, ela não tinha esse espaço que a gente tá tendo agora. Ela fala muito de mesas, né? Ela não tinha lugar naquela mesa da indústria. Então, ela fala que ela teve que criar mesa para poder colocar pessoas negras, mulheres negras sentando. E a gente tem esse discurso trazendo pro Brasil com a Ludmilla. Que a Ludmilla também é muito fã da Beyoncé. A gente vê isso pelo trabalho dela, pelas referências. E ela traz esse lugar de mesas no show do Rock in Rio dela, vocês viram? Que ela coloca aquela mesa gigante. Tasha Tracy, Isso, ela traz a Tasha Tracy, a Tati, que é a Barral, que também é pioneira no movimento do funk no Brasil. E quando ela faz isso, porque nesse movimento de funk, tá embranquecido, a gente começa a ver que tá começando a se embranquecer, e é importante a gente trazer os pioneiros, né, de volta, dar essa visibilidade para quem começou, para quem foi lá, deu as caras e sofreu no movimento, sabe, para chegar onde a Ludmilla chegou, entendeu? Onde a Tasha e a Tracy chegaram. A Tasha e a Tracy estavam no Beat ontem, hoje é dia 5. Dia 5, ontem dia 4 de outubro, né? E elas foram lá representando a cultura preta brasileira periférica. E é isso, gente, ocupando espaços. Eu acho que essa ocupação do espaço, ela vem um pouco do que a gente vem falando desde do primeiro episódio, que é um pouco desse espaço que não pertence a gente de certa forma, porque... Que foram tirados da gente, da gente, né, na verdade. Então, acho que não é nenhum espaço que não nos pertence. É um espaço que a gente não teve a oportunidade de ocupar.
Eu acho que quando a gente fala um pouco sobre o racismo estrutural, acho que, não sei se vocês sabem, mas o racismo estrutural, ele é isso, é a falta de oportunidade que as pessoas negras têm, né, no geral. Então, quando a gente tem essa falta de oportunidade, eu acho que reduz muita coisa na nossa vida. A gente acaba não tendo acesso a diversas situações, diversos espaços, no caso, que são nossos por direito, né? No geral, né? E às vezes a gente, quando entra no espaço, ou às vezes a gente cria um espaço, fica em ascensão naquele espaço, a maioria das pessoas não consegue enxergar aquilo como um sucesso, né? A gente tem um exemplo disso agora no filme que está em cartaz de Claudinho Bochecha, né? Que é tipo uma luta dele pra tentar mostrar pro pai que ele conseguiu, e isso não acontece. Sim, Né? que o pai falava que funk não é trabalho, Uhum. que não valia. Então tem todo esse debate, Esse né, em volta preconceito que disso. também existia, que já era uma coisa Sim. estrutural, que foi passada para o pai, né? E principalmente aí, tipo assim, a gente vê famílias pretas reproduzindo situações racistas, que não é considerado racismo. Acho que é importante a gente frisar Uma isso. falta de informação, Falta de né? informação. Acho que a gente precisa levar um pouco disso enquanto pessoas que têm acesso a essa informação, né? Enquanto, por exemplo, nós três, enquanto pessoas que têm acesso ao espaço acadêmico, Uhum. é importante a gente levar essas discussões para pessoas que não têm esse espaço. E principalmente utilizando ferramentas educomunicativas como essa daqui hoje, né? Eu acho que um dos pontos também importantes já que é um episódio de encerramento, acho que é importante a gente frisar um pouco de como é importante a escolha, por exemplo, da gente trazer pessoas negras para falarem sobre Totalmente. pessoas negras, né? Que a ideia da gente trazer convidados pretos, termos apresentadores negros, também tem toda essa ideia da gente poder, como Júlia falou, né? Quem tá sentando na nossa mesa? Se a gente chegou até aqui, a gente ocupou esse espaço, acho que é importante a gente ter essas pessoas, né, ao nosso redor. E, obviamente, que isso não quer dizer que só é negro aqui, não pode ter uma pessoa branca. Óbvio que temos, né? E principalmente porque acho que é importante a gente ter... Não... as pessoas brancas também entenderem que essa luta não é nossa. É uma luta nossa no sentido assim, não foi a gente que começou isso aqui. Uhum. Não foi o preto que começou o racismo, né? Eu acho que precisa entender também que essa luta ela precisa ser coletiva, não é uma luta única de um só povo. Você branco também pode lutar contra o racismo. Você deve lutar contra o racismo. Exatamente. E tem esse negócio também do porquê a gente ser preto, a gente tá sempre falando disso. As pessoas falam, você só fala disso. Como se a gente gostasse de ter que falar o tempo inteiro. Eu queria nunca mais sobre racismo, nunca mais falar, se isso acabasse se eu pudesse, assim. Imagina você precisar gravar 4 episódios episódio de podcast falando sobre isso. Tira! Nossa. Então, acho que é uma coisa que, tipo assim, a gente tava debatendo aqui nos bastidores, o quanto o professor perguntou se a gente estudava pra isso, e foi uma coisa que a gente respondeu, que é uma coisa que a gente já tá tão acostumado... Já é natural, né? Que às vezes a gente só vem. Óbvio que a gente precisa de um estudo, a gente precisa de uma roteirização. Uma base, né? De uma base, mas a gente... A gente vive. Isso aqui é a nossa vivência. Acho que esses 4 episódios trabalharam muito o que a gente vive ou que a gente consome no sentido da nossa vivência, né? Que querendo ou não deixa de ser vivência. E até bom a gente externalizar um pouco, né, da nossa história, porque a gente guarda tanto pra gente. Terapêutico. É terapêutico. E encontrar gente também que viva na mesma coisa, que conecte e tudo, é muito bom isso. Sim. Acho que tem essa delícia da parte da vida, assim. Eu diria que eu acho que quando a gente pensa um pouco sobre essa indústria cultural, a gente pensa muito como a gente tem que se comportar. No sentido profissional, quando eu falo sobre isso, eu sempre friso muito que para sair daqui da universidade com um bom portfólio, por exemplo, para sair daqui e trabalhar com a comunicação no geral, a gente precisa de estar com um portfólio muito bom. E mesmo assim ainda vai ser difícil a gente conseguir. Foi o que Camila falou, né? Porque pessoas brancas, elas fazem menos da metade do que a gente. A gente precisa sempre dar o nosso máximo, né? Chris Rock fez num depoimento um negócio que ele, não sei se foi um show, ele falou lá, eu vivo num condomínio onde tem o Ed Murphy, tem um monte de nego foda, e do meu lado tem um dentista, e ele nem é o melhor dentista, ele só é um dentista. Então, tipo, às vezes eu tenho que ser o melhor do pica das galáxias pra ocupar um espaço do cara que é normal ali. Eu acho que tem essa coisa de que pra gente ascender, né, óbvio que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem algumas políticas que
não facilitam nossa vida, mas que dão acesso a algumas coisas que a gente não tem, né? Como eu acho que eu citei no primeiro episódio, que a gente cita a questão da política de cotas raciais, onde a gente tem esse acesso à academia. Então, consequentemente, a gente vai ter, vamos supor, são 4 vagas na universidade. 4 pessoas negras ali que vão conseguir ter um acesso a faculdade de odontologia, no caso, como você citou, um dentista. Só que esses 4 negros não são diferentes das outras 36 pessoas, vamos supor, se for uma turma de 40, né? Então, é um debate que eu acho que às vezes a gente pensa que, vamos supor, mas você tem que estudar. Você tem que precisar disso. Só que tempo eu vou ter para estudar, por exemplo, quando eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha vida pessoal, que a maioria das vezes essa pessoa tem uma vida pessoal super tranquila, digamos assim, sem conflitos em casa, vamos supor, né? Além disso, a gente precisa ter uma certa consciência de que pessoas brancas, na maioria, têm um acesso a um capital que nós, enquanto pessoas negras, não temos. Então, você vai ter um acesso a um cursinho bom, vamos supor, e tal, para chegar até a academia. E através da academia, você conseguir ascender. Sim, é a coisa da meritocracia, que não existe. Exatamente. Tem uma frase que eu acho que é Djonga, né? Que fala que meritocracia é uma farsa. É uma farsa. Eu acho que é. Totalmente, porque, como você falou, o que vai diferenciar você de um estudante branco é o tempo que você vai ter para estudar, para chegar onde ele chegou, que nem você trabalha, você tem que ir lá, você tem que fazer aquilo. Já ele não. Porque vem todo daquela história, né? Porque, por exemplo, o pai dele teve acesso à educação, o avô. E a gente, na maioria das vezes, não tem referência de sucesso através do estudo. Sim, que é uma coisa totalmente. louca. Tipo, é muito difícil encontrar alguém que, eu tô estudando porque minha tia, meu tio estudou e tem uma casa, tem um... Não, é através do trabalho que eles conseguiram. Então fica mais blocado na cabeça da gente que o trabalho valoriza mais do que o estudo. Então, como é que eu vou colocar na cabeça de um cara lá da periferia que ele vai ter que estudar, sendo que quando ele chega com dinheiro para a mãe dele, ela fica muito mais feliz do que... Isso até MV Bill fala, que ela fica... a mãe de um adolescente negro fica muito mais feliz quando ele trazia dinheiro do que quando ele mostrava o boletim, né, com nota 10. Então, como é que vai tirar isso da cabeça... Isso me lembra também aquela frase clássica do Cidade de Deus, que Laranjinha e a Cerola estão sentados na praia, aí fala assim, caramba, não sei o quê. Ele cita alguma coisa sobre a carteira de motorista, aí fala assim, o branco quando faz 18 anos tira a carteira de motorista, aí ele e a gente tira a carteira de trabalho. Aí ele reflete, pois já tô com 18, vou fazer 18 anos ano que vem, uma coisa assim, e ainda nem conheci meu pai. Então, acho que são preocupações que a gente tem na vida, que óbvio que uma pessoa branca pode até ter, mas acho que bate diferente. Bate muito diferente. Que nem, por exemplo, a família, por parte de pai minha, a maioria é preta, totalmente preta. E da família do meu pai, os meus avós, eles não tiveram estudos. Eles trabalhavam desde cedo e tudo mais. E o meu pai e a minha tia são os primeiros da família deles a entrar em uma universidade, entendeu? Então, quando eles falam disso, quando meu pai fala da vida acadêmica dele, quando minha tia fala da vida acadêmica dela, são com os olhos brilhando, sabe? Porque é uma conquista, é um lugar diferente que você fala que bate na gente diferente, porque 10, 15 anos atrás, a gente não via isso. Nem sonhava. Nem né? sonhava em estar aqui. Eu acho que quando você cita isso também, eu acho que é importante eu sempre lembro disso onde eu vou, né? Minha família, por parte de pai e por parte de mãe, eu sempre falo que 80% ou até 90% são pessoas negras, né? Uhum. Então, minha avó, por exemplo, minha avó materna, eu sou o segundo filho o terceiro neto da minha avó, na verdade, né? A entrar na universidade, né? Primeiro veio minha irmã e depois veio uma outra prima minha. Só que quando a gente pensa sobre esse acesso, acho que também esse episódio vai ser um pouco sobre falar de dores. Terapia. Eu acho que a gente pensa um pouco sobre como homens negros não têm acesso a essa coisa que eu e você tem. Acho que é importante a gente pensar sobre isso, principalmente porque, vamos supor, se a gente quer pensar que um homem preto ele ascendeu na vida, ou esse homem preto ele é gay, ele é LGBT, porque ele vai buscar essa informação, ou esse cara ascendeu através da música. Da cultura, do futebol futebol também.
Então, acho que é muito importante a gente pensar sobre isso e a gente começar a debater e a pensar como a cultura, no geral, ela auxilia nesse sentido e traz acesso a essas informações, a essa condição financeira boa. Só que eu acho que como a indústria também, ela lida com esses homens negros. Como ela lida com... Quando o Djonga canta Conversa com a Menina Branca, é uma música assim que quando eu ouvi, eu fiz... E diversas situações porque que já aconteceram comigo. E até hoje em dia mesmo, eu tô saindo ou conversando com alguém que, por exemplo, é uma menina branca e é tipo... É exatamente o que acontece que é exatamente o que acontece na música. Eu fico me vendo dentro daquele cenário, sabe, do clipe, que por sinal o Djonga ganhou um prêmio, né? Ganhou um prêmio internacional. Muito Djonga, foda. se você estiver vendo, parabéns. E tipo, é quanto louco de quando um problema que ela tem, tipo, é 300, 400 vezes maior desse lado de cá, sabe? E é muito louco isso, velho. Até essa questão de afeto, né, pra gente. Porque, às vezes, vocês que são homens pretos, principalmente, essa questão de afeto é uma questão que, por exemplo, no meio da música, a maioria de música que a gente tem é sexualizando homens pretos e tirando essa parte de que vocês também choram, de que vocês também sentem. É toda uma desconstrução, sabe? Quando chega na gente. Vocês, como homens pretos, como é que vocês enxergam isso? Eu acho que tem isso também do como o homem preto ele se comporta socialmente, porque quando o homem preto ele vai cantar, ele não canta sobre as dores dele. Ele vai cantar muitas vezes mais sobre as afetividades dele no sentido com relação à mãe e tal. Isso. Não tem aquele afeto paternal, por exemplo. É um caso que a gente precisa também ser discutido. Como os pais pretos estão lidando no meio social com seus filhos. Como eles estão criando esses filhos. Como eles estão criando esses homens pretos também, né? Porque um homem preto criando um outro homem preto é um rolê super Complicado. complicado demais. Eu acho que é o que eu falo. Eu falei até brincando com você essa semana quando a gente tava conversando. Que eu falo que eu fico surpreso às vezes porque minha família é uma família preta que dificilmente não passou por dificuldades, como, por exemplo, a própria Beyoncé faz um álbum quando ela fala do marido que trai ela, que é um cara preto. Ela precisa entender de onde que veio, por que ele quer trair. E principalmente que ela fala sobre como o pai dela também fez isso. Como a família preta, ela tá sujeita a falar sobre essas coisas. Ai, amiga, eu quero falar agora. Sabe que eu amo Lemonade, sabe que eu amo a Beyoncé. E ela achava que o problema tava nas mulheres, que ela falam que as mulheres da família dela tinham uma maldição de que elas seriam sempre traídas. Só que aí ela descobre que é um problema de racismo estrutural, porque o modo como o marido dela foi criado, o modo como o afeto dele foi tirado dele por causa que ele não teve pai, ele foi criado pela mãe, ele era traficante, e tudo isso tinha envolvimento nessa traição, sabe? E hoje, quando ela fala que ela tem um filho menino, que é o Sir, um querido, eu amo o Sir. Ele É um querido. E ela fala que ela ensina ele que ele pode ser carinhoso, mas fala que o próprio Jay tá se curando, criando o filho dele. Dessa maldição das famílias negras. Acho que ela fala um pouco. Tem uma parte do álbum que ela fala um pouco disso, né, do Lemonade? Que ela fala um pouco sobre essa maldição. Não, da maldição que as famílias pretas estão sujeitas, né? Sim. O Lemonade, ele é feito de vários poemas. Em um dos poemas ele fala assim, por que você não aceita ser amado? Por que você acha que você não merece amor, sendo que você é o amor da minha vida? Ela fala. Então, bate muito nisso, de homens pretos, eles terem que ser esse cascão, ter que ser Tem que ter amarra, né? tem que ser marrento, não pode demonstrar carinho, não pode chorar. Então, tem todos esses lugares que o racismo, ele bate e acaba com a gente, sabe? Eu acho que, falando voltado para um lado mais enquanto pensante, enquanto pessoa LGBT, eu acho que quando a gente pensa sobre a afetividade masculina voltada para uma pessoa negra gay, eu acho que tem muito uma coisa de você pensar como a indústria lidaria em ouvir falar de um homem preto falando sobre se relacionar com outro homem preto. E a gente fala um pouco sobre o Lil Nas X nesse sentido. Sim. Como o Lil Nas X vai falar nas músicas de rap dele, onde, por exemplo, a Cardi B, ela consegue falar sobre como a vida sexual dela com outro cara, enquanto a Beyoncé fala da vida sexual dela com Jay-Z, o Jay-Z fala sobre isso, enfim, diversos outros artistas internacionais e também nacionais falam sobre como essa afetividade, né, essa afetividade e sexualidade, e como o Lil Nas X, quando ele lança
eu acho que é não só o Monteiro, mas tem diversas outras músicas dele que ele vai cantar sobre isso. Não vou lembrar agora. Mas parece que foi depois de Monteiro que... Porque em Monteiro ele canta sobre como a religião viveu a vida, fez parte da vida dele, e ele canta como ele vai se libertando dessa coisa e tal. E aí ele fala um pouco sobre a sexualidade dele. E daí como ele lida com as críticas, por exemplo, do mercado americano e no mercado global no geral, quando ele critica sobre isso, como ele não pode simplesmente falar que ele tá transando com outro cara. É toda uma questão com a gente, né? Quando a questão é afeto e sexualidade. Porque a gente tá falando muito do mercado internacional. Mas a Megan Thee Stallion, ela teve vereador lá dos Estados Unidos que falou: o que você tá falando? E as crianças, sabe? Sendo que tinha vários outros rappers homens fazendo a mesma coisa, ninguém questionava isso. Então, quando a gente abre a boca pra falar sobre os nossos afetos, sobre as nossas sexualidades, por que incomoda tanto? Sabe? Como se a gente não sentisse também essa coisa de desumanizar o nosso sentimento, o nosso afeto. Tem muito disso. É isso que nos torna mais humano, né? O sentimento. Sim. Também, acho que tem isso também. Eu acho que também falar um pouco da nossa vivência torna a gente um pouco mais... Mostra a nossa cicatriz. Por exemplo, uma pessoa que a gente falou no episódio passado com Sofia sobre Bichart, me veio muito uma mana que eu ouço demais, que é... Não sei se vocês conhecem, Mona Brutal. Não Acho conheço, que o auge de amigo. Mona Brutal, pra quem não conhece, quem tá ouvindo, é aquela música, acho que é Magenta Cash, que ela canta com Glória Groove no EP que Glória soltou. Mas Mona Brutal, quando ela vai pra Pineapple, que eu fiquei surpreso até, ela foi pra Pineapple e grava Bicha Papão, que é um rap pesadão, falando da Eu ouvi vivência Bicha dela. Papão. Bicha Papão 2, inclusive, né? É muito bom. E eu acho que quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, e daí pensar um pouco sobre como esse cenário o cenário do rap enxergava pessoas LGBTs, quando eu vi pessoas como Bichart, como Mona Brutal, ocupando esse espaço e cantando um rap, assim, falando da vivência dela, eu fiquei fascinado. Eu digo, gente, isso é uma novidade gigante no mercado. E eu acho que mesmo assim, Mona, com toda a entrega dela, ainda não consegue fazer isso. E eu acho que tem um interlude da Urias que ela canta isso, que ela fala assim, que é um áudio dela, eu acho, de WhatsApp, que ela fala assim: amiga, eu tô tendo que tirar dinheiro da minha saúde pra poder juntar dinheiro de clipe. Porque enquanto isso, ela fala assim, enquanto a gata é branca, que não sei o quê, entrega um trabalho inferior, digamos assim, ou um trabalho sem tanto esforço quanto o dela, e não consegue chegar lá em cima. Acho que é isso, gente. É isso, gente. Chegamos ao fim dessa primeira temporada. Foi muito legal ter vocês com a gente. Foi uma delícia. Eu espero que vocês ouçam minha voz, porque eu mesmo não vou conseguir ouvir esses episódios. Não, gente, me desculpem. Eu vou ouvir porque eu gosto da minha voz. Mas eu também gosto, mas é que... É eu que tenho esse problema, não é vocês. Não, eu queria fazer com que você se sentisse confortável, sabe? Que outra pessoa também sente, mas eu não sinto, eu vou escutar do mesmo jeito. Faz parte da vivência do homem preto. Enfim. Mas acho que é isso. Queria agradecer muito a vocês por terem ouvido o nosso podcast até aqui. Queria agradecer a cada pessoa que colaborou aqui, cada pessoa que esteve aqui. Não vou citar nomes. A galera também dos bastidores, que eu também não vou citar nomes pra não esquecer de ninguém. Mas é a Amandinha. E Raíssa. Vai assim esquecendo dele, tá E vendo? professor Case, divo. Obrigada. Ele tá aqui com a gente. Assim, eu não sei como é que ele tá aguentando escutar a gente todinho. Ficou a tarde inteira. Só ouvindo a gente. A gente fica muito grato. E principalmente também a nossa professora Lígia, né? Sim, que Lígia. nos orientou durante esse tempo. a gente a fazer. Uhum. Então a gente fica muito feliz pela contribuição de cada um de vocês. E a todos vocês que estão ouvindo, que vão divulgar nosso podcast. Esse compartilhamento de informação através da comunicação. Muito fundamental. obrigado, gente. Muito obrigado, gente. É isso que a Educomunicação prega. Informações. Sim, pode escurecer, gente, sem medo. Pode escurecer. Amém.